A paz do Senhor Jesus a todos, que todos tenham um bom dia, abençoados por Deus, guardados e livres de todo mal. Amém? Deus abençoe essa vida. Quero deixar uma palavra aqui para você nesse dia para edificar a sua fé e a minha fé também, em nome do Senhor Jesus. No livro de Filipenses, capítulo 3 e o versículo 13 e 14, onde o apóstolo Paulo fala assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus está conosco e Ele nos faz entender que Ele trabalha na nossa vida em função do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro também. E aqui o que o apóstolo Paulo passa para nós aqui é a seguinte maneira: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? E olhando para as que estão adiante de mim. Né, irmãos? Então, que possamos entender aqui que devemos então esquecer algumas coisas que para trás ficaram, algumas coisas que não deram certo, que nos atrapalharam, né, que talvez até nos impediram de prosseguirmos a nossa caminhada na fé, ou circunstâncias ou situações até pelas nossas próprias decisões, porque nós precisamos ser realistas nisso, né? Não podemos esconder isso, que algumas situações ou circunstâncias foram causadas pelas nossas decisões e algumas talvez sejam irreversíveis. Algumas nós não vamos mais poder mudar. Algumas hoje nós não temos mais controle, não poderemos mais mudar, né? Não podemos mais recuperar talvez alguma coisa que perdemos, né? E algumas coisas precisamos aceitar que infelizmente não temos mais como mudar. Mas agora, como diz aqui o apóstolo Paulo, esquecendo-me do que para trás ficou, vou olhando para frente. Sigo olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então é necessário nós viver o presente e olhar para o futuro, né? O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual ele vai cumprir com a nossa fé nele, né? Ele é fiel para cumprir e nos levar aonde ele deseja nos levar, conduzindo a nossa vida, né? Como ele diz bem ali no versículo 14, ele fala: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Então aqui o que nos faz entender, irmãos, que o nosso principal alvo, né, é a nossa salvação. Independente da situação, da circunstância, nós não podemos perder a nossa salvação por qualquer situação, né? Por qualquer circunstância, nós devemos olhar e seguir o Senhor Jesus Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? Como o apóstolo Paulo fala assim, ó, que embora ele achasse que não tinha conseguido ainda a perfeição, que pudesse estar preparado para ir para o céu, né? Ele diz que devemos então prosseguir para o alvo, olhando somente para o Senhor Jesus, para a santa vocação, para a vocação que ele nos vocacionou, né? Pelo plano que ele tem na nossa vida, né? Então que possamos entender isso, não vamos parar de olhar, né, para o Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar para trás o que passou, que não tem mais como voltar atrás, e olhar para frente, melhorar o que precisa ser melhorado, mudar o que precisa ser mudado, que esteja ao nosso alcance, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E viver segundo aquilo que nós já alcançamos em Cristo, né? Porque cada um de nós até aqui já alcançou algo na fé, na presença de Deus, a confiança em Deus. Então, como ele fala aqui, nos ensinando, né? Que nós possa viver isso e não voltar para trás.
o que nós já aprendemos até aqui com o Espírito Santo, com Deus, que nós passe daqui para frente e não volte atrás. Que nós não pare, que nós não desanime, né? E sempre que viermos nos desanimar, vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, vamos buscar força nele, né? Vamos nos fortalecer no Senhor para que nós não venha parar, para que nós não volte atrás, né? Para que nós não volte para o mundo. É certo que acontece, todo mundo, né, tem problemas, todo mundo tem situações que às vezes nós desanimamos, talvez queremos parar, queremos desistir, né? Talvez o resultado não é aquele que nós queríamos alcançar e não alcancemos ainda, mas tudo tem que ser segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade de Deus, né? E Ele tem a verdadeira vontade, a qual Ele diz que é perfeita, boa e agradável, né? Então nós precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus, na presença do Senhor, nos aproximando cada vez mais aqui, ó, da palavra do Senhor, buscando o Senhor Jesus, né? Buscando ser alicerçado na sua palavra e edificados por Ele, né? Mas nós gastamos nosso tempo em outras coisas, né? E talvez não separemos aí alguns minutos para adorar a Deus, para cantar louvores, né? E depois nos entristecemos, nos sentimos fracos, né? Quando vem uma situação, um problema, não sabemos o que fazer, mas que possamos estar mais e mais perto do Senhor a cada dia, né? Para a glória do Senhor. Deus certamente tem pensamentos de bem, não de mal a nosso respeito. Ele chega a dizer que para dar o fim que vós desejais, né? Eu acredito que o fim que cada um de nós deseja é de ser feliz, de ver a nossa família feliz, unida, abençoada, né? Eu acredito que seja o desejo de todos nós, né? Sermos felizes, alegres, viver em paz,